Há uma nova técnica que permite detectar células cancerosas a circular no sangue. A descoberta foi feita por uma equipa de cientistas nos Estados Unidos. Eles detectaram e isolaram pela primeira vez no fluxo sanguíneo células suscetíveis de criar metástases e espalhar o cancro. Tema para a conversa com o meu próximo convidado, o Dr. Paulo Cortes, é médico oncologista. Muito bom dia, Dr. O que vai, afinal, permitir esta descoberta? Muito bom dia. Nós já sabemos que as células tumorais têm uma capacidade única, que é originam-se no sítio e vão entrar em circulação e dar origem a metástases. E esta descoberta não é provavelmente uma descoberta recente. Desde os anos 90 que a tecnologia para detectar as chamadas células tumorais circulantes tem evoluído muito. O que esta tecnologia mostra agora é a introdução da genética, da possibilidade de nós podermos avaliar estas células circulantes através das suas características intrínsecas, genéticas, e não só as características da superfície da célula. Quais são as possibilidades para o futuro? Nós, hoje em dia, quando um doente é operado e tem uma possibilidade de uma cura após uma cirurgia, fazemos um tratamento para evitar que venha a ter uma chamada recidiva. E depois seguimos este doente. Obviamente, com esta técnica e com estas técnicas de células circulantes, podemos detectar uma recidiva mais precoce e podemos tratá-la adequadamente. Podemos monitorizar o doente de uma forma mais apropriada e podemos direcionar o tratamento. E aí estamos a falar de quimioterapia ou radioterapia? Bem, estamos a falar seguramente, verdadeiramente, do advento da terapêutica personalizada. E isto é uma técnica que vai entrar muito rapidamente na prática clínica. Eu direi que até ao final da década temos as chamadas biópsias líquidas. O que é que isto significa? Hoje em dia nós sabemos que os tumores vão evoluindo ao longo do tempo e quando dão metástases podem não ser exatamente iguais à célula inicial e o tratamento pode não ter o mesmo efeito. Então, nós hoje sabemos que, repetindo uma biópsia mais tarde no avanço da doença, podemos mudar a estratégia terapêutica em cerca de 20 a 30% dos casos. Mas uma biópsia é uma coisa agressiva. Se nós tivermos uma possibilidade de fazer uma amostra sanguínea, retirar células, analisar o código genético destas células tumorais, ver as diferenças e adequar os novos tratamentos que estamos a ter atualmente e que estão em franco desenvolvimento, obviamente isto vai trazer um futuro realmente promissor e o advento verdadeiramente da medicina personalizada. Vai permitir localizar melhor onde estão as metástases? Vai permitir, sobretudo, em alguns casos, possivelmente tratar até antes de elas se estabelecerem. Porque quando existe uma metástase, já temos um grupo de células que se desenvolveram. Se nós conseguirmos detectar as células circulantes e tivermos meios adequados para as tratar, porque isso ainda hoje não temos na realidade, nós já conseguimos detectar as células circulantes, mas depois tratamos das formas mais ou menos convencionais, com quimioterapia nomeadamente. E os resultados, sabemos que é um fator realmente de mau prognóstico a pessoa ter muitas células circulantes ou ter a presença de células circulantes, mas depois em termos de resultados finais não são tão diferentes. A diferença é nós podermos retirar estas células da circulação vivas, analisarmos, repito, analisar o código genético, as alterações destas células e podermos direcionar terapêuticas dirigidas, personalizadas a estas alterações que nós fomos detectando. E esta investigação está ou não relacionada com uma detecção precoce de um cancro? Bem, mais do que detecção precoce de um cancro no sentido de um diagnóstico, tem a ver sobretudo com, numa pessoa que já tem um diagnóstico inicial, uma detecção precoce de uma recidiva e, repito, uma monitorização e adequação de tratamento. Nós, hoje em dia, já temos, em alguns casos, por exemplo, no caso do cancro da mama, já utilizamos, em Portugal inclusivamente, testes genéticos de análise das células tumorais que nos permitem direcionar alguns tratamentos. E, em alguns casos, por exemplo, evitar quimioterapia em alguns casos. Portanto, esta integração da genética com as novas tecnologias vai realmente trazer um futuro promissor. Dr. Paulo Cortes, muito obrigado por ter estado aqui no Bom Dia Portugal com estas explicações.